Outro raciocínio que eu faço também a respeito daqueles que se professam ateus. Entretanto, cumpre os 10 mandamentos. Como será julgado esse indivíduo? O exemplo que me salta à mente é o jovem rico. Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Um dia ele perguntou a Jesus. Jesus respondeu, sabes os mandamentos? Ele diz, bom, isso eu sei, e eu tenho guardado desde que eu sou criança. O que me falta ainda? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. E a história termina com ele indo embora triste, porque era muito rico. Ele guardava toda a lei, mas ele não tinha Cristo no coração. Estava eternamente perdido. Lembra que a gente disse aqui que a lei não salva? A obediência à lei, ela também é impossível sem o amor a Deus. Como que uma pessoa que não tem Cristo consegue observar a lei? Ele não consegue, porque a lei é espiritual. Gal. Você disse que após a morte não tinha mais salvação. Não tem. Morreu, está decidido. Então. E por falar nisso, morto não pode fazer nada. Se ninguém levar nem para o cemitério, ele vai, legal. Aí eu pergunto, ele fica aí, onde morreu. Quem morreu sem conhecer Jesus está perdido para sempre? A palavra de Deus é clara em dizer, em Atos 17:30, eu mencionei há pouco. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 20, Paulo diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Pode ser que uma pessoa habitando lá no interior de uma mata, isolada da civilização, nunca teve uma Bíblia, mas a natureza revela quem é Deus, de acordo com Romanos 1:20. Então, todo ser humano, ele receberá algum tipo de luz. E essa luz, esse conhecimento, ele tem 3 fontes. Ele pode vir da Bíblia, ele pode vir da natureza, ou ele pode vir das impressões do Espírito Santo na mente da pessoa. Porque o Espírito também ensina. Então, é por essa luz que todo ser humano será julgado. É por isso que há uma profecia no Antigo Testamento, onde é dito assim, que feridas são essas em tuas mãos? Que feridas são essas em teus pés? Sabe o que se aplica a isso aí? Pessoas que chegarão salvas no céu e não conhecem a história de Cristo. Mas elas tiveram uma revelação de Deus, do seu caráter, ou através da natureza, ou através das impressões do Espírito Santo, e é com base nessa revelação que elas serão julgadas. Agora, Deus nunca vai cometer injustiça. Podemos ficar tranquilos com relação a isso. Eu não sabia que ia ser tão profundo. Só de aceitar o convite, para mim, já foi um desafio. Aqui, assim, foi revelador e libertador. Ao mesmo tempo em que você constrói, eu, no meu caso, né? Estou construindo uma nova realidade. Uma realidade que eu desconhecia. Eu sempre fui uma pessoa extremamente racional e sempre acreditei que Deus seria a última pessoa que eu deveria incomodar. Tudo na minha vida veio através dele, mas eu nunca imaginei que ele fosse o centro de todas as minhas decisões e que Jesus seria o meu intercessor. Então você sai de uma posição e assume uma posição muito mais humilde. E eu que estou acostumada a tomar decisões todos os dias, ter o hábito de tomar as decisões colocando Jesus como intercessor e iluminador desse meu dia a dia. É uma nova vida, assim. O que eu posso dizer é que eu acho que Deus faz assim, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então meu barco eu estava jogando a rede sempre do mesmo lado. E aí um dia, que eu acho que foi o dia do convite, ou o dia que eu conheci a minha amiga que me levou até o local onde eu recebi o convite, e disse assim, jogue a rede do outro lado, está na hora de você caminhar trilhar outro caminho. O mais tranquilizador para o meu ser é saber que eu posso confessar os meus pecados
os conscientes e os não conscientes, a Jesus, para que Ele possa interceder. E isso dá um alívio, né? Porque o peso é grande e os pecados conscientes, eles são terríveis. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar mudando o curso do Jogar Rede. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, no nosso segundo e último bloco. Temos aprendido hoje a respeito do fim do ministério de Cristo no santuário. Você quer conhecer mais a respeito desse assunto? Há um presente que eu tenho aqui em minhas mãos para você. É o DVD Santuário, O Caminho de Deus. Num pré-lançamento que nós fizemos, já tem mais de 12 mil pedidos. Peça o seu, não vai faltar não, mas peça agora, tá? Vai aparecer aí os contatos para vocês e vocês poderão entrar em contato com o Novo Tempo. Nós vamos mandar pelo correio para a sua casa. Terminando o primeiro bloco, nós temos aqui várias perguntas. Vamos começar aqui com o doutor Rui. Pois não, amigo? Pastor, é o seguinte, a gente sabe que no planeta tem mais de metade da população, mais de 3,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus, que não conhecem. É verdade. E outro raciocínio que eu faço também a respeito daqueles que se professam descrentes, que não creem em Deus, que são ateus. Entretanto, essas pessoas cumprem os 10 mandamentos. Como será julgado esse indivíduo? Ele não aceitou Deus, mas fazia tudo correto. E ele não conhecia Deus e também fazia as coisas corretas. O exemplo que me salta à mente é o jovem rico. Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Um dia ele perguntou a Jesus. Jesus respondeu, sabes os mandamentos? Não matarás, não roubarás, tal. Ele diz, bom, isso eu sei. E eu tenho guardado desde que eu sou criança. O que me falta ainda? Falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E a história termina com ele indo embora triste, porque era muito rico. Ele guardava toda a lei, mas ele não tinha Cristo no coração. Estava eternamente perdido. Lembra que a gente disse aqui que a lei não salva? Só que a obediência à lei, ela também é impossível sem o amor a Deus, sem ter Cristo no coração. Impossível. Como que uma pessoa que não tem Cristo consegue observar a lei? Ele não consegue, porque a lei é espiritual. Então você honrar pai e mãe é muito mais do que não xingar teu pai, não bater, é muito mais que isso. Envolve respeito, envolve amor. E isso só consegue quem tem Cristo no coração. Então, é essencial que a pessoa tenha essa reverência por Deus. Se não pelo nome de Cristo, por Deus. Então, o Espírito trabalha no coração de todos. E ele começa o trabalho quando alguém nasce. Não é quando alguém está na vida adulta. Desde o nosso nascimento, o Espírito tem trabalhado conosco. Para quê? Para nos levar para perto da verdade, para perto de Deus, para perto do plano da salvação. Ok? Márcia? A Bíblia é muito clara quanto à questão do batismo. Né? E muitas pessoas possivelmente não terão oportunidade. Algumas têm e outras não terão. Né? O caso do ladrão da cruz, por exemplo. Né? Que não teve a oportunidade. Que não teve a oportunidade de batizar. Logicamente é o mesmo caso da ignorância. Né? Eu acho que Deus vai relevar isso aí porque ele não houve oportunidade. Exatamente. Então, nesse caso, aqueles que se converterem quase que na iminência da volta de Jesus, eles não terão oportunidade. Se não tiverem, Deus vai levar isso em conta. Se tiverem, Deus também vai levar isso em conta. Então, só Deus pode julgar se eu tenho ou não a oportunidade. Porque se eu tenho conhecimento e se há condição, eu tenho que passar pelo batismo. Agora, se não há oportunidade, que é um caso clássico do exemplo do ladrão na cruz, Deus vai levar isso em conta e não vai cobrar aquilo que não houve condição de ser feito. Uma outra questão, entendi perfeitamente agora. Uma outra questão
que eu acredito que muitos telespectadores estão perguntando nesse momento, a questão do fogo eterno. Ok. O inferno. Como que é o inferno? Que inferno é esse? Aonde ele está? Como será? Quando eu era criança, eu cresci ouvindo o lamaçal de fogo ardente, fornalha, né? Fogo eterno. Então você começa a imaginar que realmente é um fogo que você vai ficar lá se queimando a vida toda. Ok. Mas que na verdade não é. Não é. Eu queria que o senhor explicasse sobre isso. Sim, nós vamos ter uma lição quando falarmos do juízo final, que é a próxima lição, e vamos entender o que é esse fogo eterno que vai destruir os ímpios, Satanás e os anjos maus. Mas por hoje eu posso adiantar que o fogo é eterno não na duração, mas nas suas consequências. Não existe um espaço físico onde o fogo está ardendo, queimando ninguém. Nem existirá. O que existirá é o fogo que Deus vai mandar do céu para destruir Satanás, os seus anjos e os ímpios, que estarão neste planeta. E este mesmo fogo que destrói o mal vai purificar a terra, e ela voltará a ser tão bela quanto era o Jardim do Éden. Isso é o que está em Apocalipse 20, versos 7 a 9. Então o fogo destrói o ímpio, purifica a terra, e aqui nós teremos o novo céu e a nova terra.